Estamos de volta com o programa Retratos. Hoje conversando com o sócio e fundador da Vivenda Oliveira, Bruno Oliveira. Bruno, você já declarou que o que vocês fazem hoje lá na Vivenda Oliveira, né, o lar dos idosos, né, a que vocês administram, não é para quem quer e nem é para quem pode, é para quem tem vocação. Queria que você me explicasse um pouco essa sua afirmativa. Porque o cuidar do idoso hoje é uma tarefa, de certa forma, muito difícil, mas as pessoas têm uma concepção de que é algo fácil. Tanto é que hoje você tem em Belo Horizonte quase 160 instituições, abrem e fecham casas de repouso de um dia para a noite. Sim. E o trabalho ele tem que ser muito dedicado, principalmente porque hoje qual que é a demanda do idoso? O que muitas vezes ele falta para ele em casa? Não na sua grande maioria, mas é o que a gente quer oferecer lá dentro. É o cuidado com o idoso de forma mais personalizada, mais pessoal e mais próxima. Nesse sentido, por exemplo, eu falo que quando eu tenho tempo, não são todos os dias, eu gosto de depois do almoço sentar com eles para poder assistir televisão. Alguma idosa senta comigo, deita no meu colo, eu deito no colo dela para a gente ver TV. Que legal. Que era exatamente o carinho que eu gostaria de ter despendido para minha avó ao longo dos 10 anos em que ela esteve acamada e que eu não conseguia efetivamente oferecer, porque ela já não conseguia mais responder aquilo devido ao processo de acamamento dela. Mas esse cuidado, ele tá muito ligado à parte do tato e da sensibilidade, que o trabalho ele tem que ser muito pessoal. Sim. Existem idosos que aceitam contato físico e outros que não. Então, você tem uma linha muito tênue até você conseguir perceber isso com eles. Mas aqueles que permitem e dão acesso, é um prazer enorme para eles, acredito, receber isso e maior ainda para mim de poder conviver com eles dessa maneira. E quando você fala vocação, eu entendo que você diz que assim, esse tratamento tem que ser fruto de um sentimento verdadeiro. Exato, não é uma coisa só sim, profissional, sim, né? sim, é uma coisa sim. mais humana. Pensando nessa questão desses vínculos que você estabelece com os hóspedes lá na Vivenda Oliveira, né? E que esses vínculos, obviamente, eles estão ligados a uma outra dimensão nessas relações humanas, né? Eu queria saber que outros diferenciais vocês oferecem para os hóspedes idosos e para os seus familiares lá na Vivenda Oliveira. Acho que a primeira coisa com relação às famílias é uma relação de clareza e transparência, né? O problema, quando ele surge, ele tem que ser compartilhado. A gente divide das alegrias e com as tristezas com a família, né? Além disso, em essência, todas as instituições são iguais, porque existe uma regulamentação para elas muito rígida. Então, em essência, elas têm que fornecer o mesmo tipo de serviço. Porém, o que vai diferenciar é a carga horária dos profissionais, a dedicação, né? o afeto que está sendo disponibilizado para eles ali. O intuito não é gerar luxo, mas é gerar conforto, que de repente dentro das próprias casas eles não consigam, não porque as famílias não tenham condição para isso, mas porque não tem, às vezes, competência técnica, né, e habilidade para poder lidar, principalmente se for um idoso já demenciado, né? Sem dúvida. Inclusive, assim, esses lares para idosos, os lares para idosos deveriam ser locais agradáveis, seguros, em que eles fossem tratados com respeito, com dignidade, com carinho, né? E você, inclusive, e obviamente também, não só com essas condições de carinho e afeto, mas também com todo um aparato técnico de funcionários capacitados para poder atendê-los nas suas demandas, né, integrais. A sua avó, né, que teve Alzheimer, ela morou durante 3 anos, parece, né, na Vivenda Oliveira, né? E ela faleceu agora recentemente, no último mês de maio, né? Sim. E durante o período em que ela estava lá, você dizia frequentemente que ela era o principal cartão de visitas da Vivenda Oliveira, né? Por que você falava assim? Primeiro porque minha avó era uma senhora gastrostomizada, se alimentava por sonda, isso tem que ter um cuidado para poder ser fornecido, que tem que ser fornecido para o hóspede, né? Segundo, que minha avó não teve ferida alguma conosco ao longo desses 3 anos, ela ficou acamada, uma dificuldade tremenda de poder manuseá-la, de poder disponibilizá-la nos espaços da casa. Ela não teve feridos por conta do cuidado que vocês tinham com ela. Esse é minha avó era nosso cartãozinho de visita nesse sentido. Se eu chegasse lá, minha avó estava sempre muito linda, limpa, cheirosa, arrumadinha, justamente porque se a minha avó não estivesse assim, o que poderia ser dito dos demais hóspedes da casa, né? E vocês cuidavam dos demais hóspedes da mesma maneira como vocês cuidavam da sua avó? Assim, eles também ficavam bonitinhos, arrumadinhos, mesmo e bem carinho cuidados? E dedicação. Uma coisa que eu falo lá na nossa instituição é que a gente não segrega hóspede por grau de dependência. Hóspede debilitado, ele convive nos mesmos espaços dos hóspedes independentes. A gente acredita que nós conseguimos despertar naquele hóspede mais independente um sentimento de compaixão e de ajuda ao próximo, o qual ele não teria oportunidade de poder desenvolver se ele não tivesse
tivesse a oportunidade de estar com outros hóspedes. Né? Muita gente acha que o hóspede independente vai se deprimir ao estar junto de um hóspede mais dependente. Não é verdade. A gente acredita no contrário. Eu acho interessante que até ele vai se sentir mais útil, né? Perfeito. Podendo ajudar os demais. Eu tenho um hóspede lá de 99 anos, que até 6 meses atrás, agora está um pouco mais debilitada, era ela quem colocava a mesa para o café, para o almoço, para o jantar. Olha que beleza. E com o sucesso dessa primeira unidade de vocês, né, da Vivenda Oliveira lá na Pampulha, vocês abriram recentemente uma nova unidade, dessa vez lá no bairro Cidade Jardim, aqui em Belo Horizonte também. Né? Eu queria saber de você qual que é a capacidade de atendimento das duas casas, né? E se existem propostas diferentes para cada uma ou se o tratamento e o tipo de serviço é o mesmo nas duas. O serviço é o mesmo, a proposta é a mesma, o que vai modificar um pouco é que a casa da Cidade Jardim tem uma estrutura diferente em função de acomodações, que eu tenho quartos individuais, né, que a casa da Pampulha ela não oferece. Mas a gestão continua familiar, o toque da minha mãe na cozinha, na alimentação continua o mesmo, a gente come muito bem lá, a mesma refeição dos hóspedes e a minha dos funcionários, e lá todo mundo tem que ser muito feliz nesse sentido. E é interessante a gente falar sobre essa questão, essa realidade dos idosos no Brasil, porque com o aumento da expectativa de vida no país, a cada ano são mais idosos vivendo aqui. Né? Inclusive, dados da Carta da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, esses dados dizem que atualmente nós temos por volta de 23 milhões de idosos no Brasil, né? Pessoas com 60 anos ou mais, né? E isso corresponde a mais ou menos 11,34% da população brasileira. E que a tendência é que isso se triplique nos próximos 20 anos, esses números se tripliquem nos próximos 20 anos. E esse é um problema de saúde pública, não é? Sério, né? Grave, né? E parece, por tudo que a gente lê e ouve, que o Brasil não está tão preparado para poder atender às demandas dessa população crescente. Então, eu queria aproveitar a sua experiência, a sua vivência nesse mercado, né, nessa atividade, para que talvez você possa sugerir como é que você vê possibilidades de solução para esse tipo de problema, envolvendo o Estado, a sociedade, enfim, o que você pensa disso? Hoje a gente tem uma inversão da pirâmide, né, da faixa etária, como você disse, em 2040 a gente vai ter 1/3 da população com mais de 60 anos, com perfil familiar alterado, que não tem mais famílias numerosas, com perfil de renda superior e todo mundo sujeito às doenças crônicas, né, aos processos demenciais, demandando os cuidados que hoje já existem para os idosos. Né? O Estado, ele muitas vezes é omisso com relação ao idoso, porque o idoso já não produz mais nada. Não sendo produtivo, não é tão interessante. Não é interessante investir. Né? E existe uma política de proteção ao idoso fantástica, mas que na prática ela não é aplicada. Tem até o Estatuto do Idoso, exato. Né? No papel ele é lindo, mas na prática ele não é cumprido na sua totalidade. Exatamente. E as instituições hoje, até o que eu falo para as famílias, que elas entendam que as instituições hoje são extremamente regulamentadas, né? É necessário que se perca a concepção de que o idoso institucionalizado está abandonado. Muito pelo contrário, você consegue fornecer para ele mais qualidade de vida, carinho, dignidade, que muitas vezes dentro do próprio lar ele não consegue ter. Né? E as instituições hoje são muito preparadas para isso. As instituições sérias, que existem, que é em sua grande maioria. Né? Mas acontece que muitas famílias não têm condição de manter os seus familiares, né, os seus idosos, numa casa como esta. Não é? O que eu tenho observado assim, é que tem aumentado muito o curso de cuidadores e também outras iniciativas sociais para poder atender a essas questões, né? Como é que você vê isso? Hoje tem uma demanda muito grande de profissionais que migram para a área de cuidado, como cuidador de idosos, fazem o curso acreditando que eles vão ter uma melhor oportunidade de trabalho, mas na verdade não estão efetivamente preparados para isso. Né? No meu processo de seleção de profissionais tem prova prática, teórica e comportamental. Então, para trabalhar comigo tem que ser um profissional muito bom mesmo, porque eu sou muito rígido nesse sentido. Não poderia ser diferente. Claro. Né? Mas as pessoas precisam entender que é um filão hoje no mercado para trabalhar, porque nós temos uma população envelhecendo, mas capacitem-se e não vejo apenas como uma fonte de renda, né, diferenciada daquele trabalho que hoje ele exerce, porque
como eu disse, cuidar de idosos não é para quem pode, para quem quer, é para quem tem vocação. É verdade. Meu querido, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, já voltando à questão novamente para o empreendedorismo. Já que você vem de uma família de tradição de empreendedores, eu queria focar isso novamente, né? Você já disse que empreender é um risco, não é? E que é preciso ter muita doação, não é? Muita dedicação e muita paixão no que se faz, né? E que é preciso, inclusive, abrir mão de muitas coisas. Aí eu queria que você comentasse um pouco essa sua fala e também dissesse o que você acha importante para que as pessoas, empreendedores, tenham para aumentar as suas possibilidades de sucesso nos seus empreendimentos. Eu acredito que hoje o profissional, que quer empreender, ele tem que dedicar-se e ter sangue no olho para poder conseguir alavancar o seu negócio. Caso contrário, se não houver dedicação, não vai ter quem vai fazer por ele. Verdade. Então, você tem que abrir mão de muita coisa, do seu tempo livre, às vezes da sua família, dos seus hobbies, porque, de fato, é o olho do dono que engorda o gado. Então, você tem que estar ali dentro o tempo inteiro para a coisa correr da forma como você deseja. Ok. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui no Retratos. Obrigado a você pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com você, aprendendo um pouco mais sobre essa realidade, né, brasileira, não só brasileira, mas mundial, né, de como a sociedade deve respeitar e tratar os idosos. Eu espero que você caminhe bastante aí longe nessa lida e que outras pessoas também possam ter o mesmo interesse, a mesma vocação, o mesmo carinho e o mesmo amor pelos idosos. Agradeço o convite, sucesso para todo mundo, né? Muito obrigado, para nós todos. E assim nós terminamos o programa Retratos de hoje. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Nela você pode acompanhar notícias, sorteios e fotos dos nossos convidados. Semana que vem nós temos mais um encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você, hein? Grande abraço!